Assim disse-nos Jesus: sois deuses, farão coisas maiores do que agora faço. O reino de Deus está dentro de vós. Eu quero, e vocês? É uma alegria imensa estar juntos neste momento divino, internautas, telespectadores, nesse projeto magnífico que é o UFO Piauí. A nossa gratidão aos organizadores deste momento ímpar em nossas vidas para falarmos do médico interior. Jesus jamais afirmara: eu curei você, mas sempre disse-nos: a sua fé te curou. E Allan Kardec fez questão de afirmar em O Evangelho segundo o Espiritismo que a fé é um sentimento que nasce com o homem. É a consciência que ele tem da sua destinação futura. E ainda complementou: a fé é mãe de todas as virtudes, inclusive do próprio amor. E mais tarde ainda, na mesma obra, dissera: a oração é a filha primeira da fé, a filha primogênita da fé. De modo que, se observarmos vários autores, a começar por Allan Kardec, seus contemporâneos, como Ebbe Sajan, na obra Bases Científicas do Espiritismo, Ernesto Bozano, O Objetivo da Vida, Camille Flammarion, Deus na Natureza, Urânia, Narrações do Infinito, A Morte e Seu Mistério, volume 1, 2, 3, e assim como tantos outros, como André Luiz, Emmanuel, Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, todos são unânimes em afirmar que temos um médico interior à nossa disposição. Mas estudando esses autores, vemos em Joana de Ângeles, na obra Desperte, Seja Feliz, impulsionado pelas palavras de Emmanuel, na obra Emmanuel, quando o autor afirma que a cura jamais dependerá de medicamentos, de soros, de anestésicos, mas sim da busca deste médico interno. A frase é esta: a saúde nunca será o resultado de comprimidos, de anestésicos, de soros ou de uma alimentação artificialíssima. Devemos voltar os nossos olhos para uma terapêutica natural que reside em nós mesmos, no nosso próprio universo íntimo e na natureza que nos acerca. André Luiz, na obra Missionários da Luz, afirma-nos: nós podemos orientar, podemos auxiliar, mas não cabe a nós improvisar recursos que é função de cada qual. Cada um deve ser o médico de si mesmo. E mais tarde, na obra Entre a Terra e o Céu e tantas outras, mas em Ação e Reação, no capítulo Sanções e Auxílios, ele afirma com serenidade, com segurança: podemos nascer com zonas propícias à eclosão de vírus, de bactérias de variada ordem, causando vários tormentos aflitivos por intermédio das enfermidades. Mas nascemos também com todos os antídotos para superar qualquer dessas situações. E Joana de Ângeles, na obra Desperte e Seja Feliz, no capítulo O Médico Interno, ela narra com essas palavras, como colocamos em nosso livro: o corpo humano é laboratório de gigantescas possibilidades, sempre possível de
autodesarranjar-se ou autorrecompor-se, conforme as vibrações emitidas pela mente. A mente representa-lhe o centro de controle que envia as mensagens mais diversas para todos os pontos de sua organização. Autorreparador, o aparelho circulatório de imediato à agressão reúne a fibrina dos vasos, procurando elaborar o coágulos tampões, que impedem a hemorragia e preservam a vida. Também ocorre o mesmo em referência às enfermidades, tais como o câncer, a AIDS, as paralisias, as enfermidades cardíacas e outras, que sob o comando da mente ou sob o comando mental correto, vitaliza o sistema imunológico, produzindo diversas células com poder quimioterápico, mediante o qual bombardeia as rebeldes e doentes, destruindo-as da mesma forma, isolando as portadoras de degenerescência e favorecendo as saudáveis, assim restaurando a saúde ou facultando maior sobrevida. Há no corpo humano um médico às ordens da mente, que o espírito encarnado comanda, aguardando as diretrizes para agir corretamente. Então, hoje, nesse momento de transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, para que nós possamos, como seres de outras plagas, poder viajar pela psiconáutica às outras moradas que Jesus nos prometera. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Então, da mesma forma que Maria, João de Deus, equipou-se de tal modo, pacificando o seu corpo físico, promovendo o seu corpo perispirítico, e ao desvencilhar-se da matéria densa, viajou para Marte, para Júpiter, para outros sistemas solares, constelações, outras galáxias até, em alguns segundos. Então eu pergunto a você, diante desta pandemia, por exemplo, se André Luiz narra que nascemos com todos os anticorpos, para que necessitamos de medicação se sabemos usar isto? Se sabemos acionar esse médico interior que, segundo Bezerra de Menezes, na obra A Cura pelo Amor, cada ser carrega em si a fonte inesgotável e inestancável da energia amor. Que na obra Plenitude com Joana de Ângeles, o amor é o mais potente antídoto na cura de todas as enfermidades. Ele gera a vida, ele nutre a vida, ele a organiza e a mantém. De modo que, na mente, conforme André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, em Mecanismos da Mediunidade, a fonte desse energismo que transforma-se na bioenergia conforme os nossos propósitos, a fonte é inesgotável e inestancável. E Allan Kardec, como ficou grafado em obras póstumas, quando arquitetamos um pensamento de forma nobre, este pensamento nobremente arquitetado nos coloca em conexão com todas as nossas vivências, já que somos um multiverso, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. E ele desafia-nos. Calcule a força de um pensamento bem arquitetado. André Luiz, em Respostas da Vida, narra que
o nosso pensamento é a nossa capacidade criativa em ação. E os nossos sentimentos qualificam os nossos pensamentos. A nossa inteligência, auxiliada pela imaginação, dá forma a esse pensamento, enquanto os sentimentos dão vida. A vontade é a gerente do mundo mental, a palavra dá as diretrizes para colocá-lo em movimento e as atitudes lhe dão a real direção. Nem só de pão vive o homem, disse-nos Jesus. Porque se soubermos pensar a partir desta fonte inesgotável, nós colocaremos o Evangelho que está no íntimo de cada ser, conforme Emmanuel na obra Irmão, na lição Renúncia. O Evangelho está em nosso próprio espírito, em nosso próprio coração, em nossa consciência. Para Joana de Ângeles, em Espírito e Vida, o Evangelho é um repositório de força, de vitalidade, de vida. Como vitalidade é o que chamamos de bioenergia, que vai gerar os infracorpúsculos, os elementos quânticos, no mundo infraatômico, e depois os elementos subatômicos, atômicos, moleculares, celulares, para a construção dos tecidos, para a edificação dos órgãos, a organização dos sistemas, a construção dos corpos. Quando sabemos o que pensar, como pensar, nós podemos construir uma nova realidade, posto que, segundo Camille Flammarion, em A Morte, o Seu Mistério, volume 1, para criarmos um órgão novo, basta-nos a mentalização. Pois, para Joana de Ângeles, em O Ser Consciente, o espírito, o ser imortal, sabe o que fazer, como fazer e quando realizar. Pois em A Gênese, no item 27 do capítulo 2, com o espírito Kahneman, psicografia de Camille Flammarion, e organizado por Kardec, o homem é um pequeno mundo. O diretor é o espírito. O princípio dirigido é o corpo, que representa para o espírito a sua criação, da qual ele, o espírito, seria Deus. Do mesmo modo que Deus, a suprema sabedoria, a onipresença e a onipotência incomparáveis, por mais discreto que seja o nosso pensamento, ele sabe, mesmo antes de pensarmos, o que iríamos pensar. O espírito, em relação ao corpo, que é a sua criação, mesmo antes das células se moverem, ele sabe que elas vão se mover e conhece a função de cada qual, por ser ele o autor. Mas nós, como almas encarnadas, somos apenas um ponto de autoconsciência pura, despertando a nossa consciência em nossa real edificação. Porque em cada encarnação, segundo Ernesto Bozano, na obra O Objetivo da Vida, o espírito fabrica mais uma alma. E a soma dessas almas é que formam a consciência. Assim como a soma das subdivisões das subpersonalidades formam as personalidades. Como a soma dos átomos formam as moléculas. Das moléculas para formar as células. Dessas para a confecção dos tecidos. A união destes na elaboração dos órgãos, na edificação dos sistemas, dos corpos e tudo mais. Então, quando eu era apenas um motorista, eu sabia mais ou menos dirigir o caminhão
ou um veículo que nos fora ou que nos fosse confiado. Desde o mais simples até uma carreta, desde o mais pequenino trator até a máquina mais pesada, por exemplo. Mas não sabíamos consertar. Depois, com noções mais exatas de mecânica, aprendemos a consertar o nosso veículo sem ficar na dependência. Fosse um trator, fosse um carro de passeio ou um caminhão. Mais tarde, aventuramos no meio da informática, porque a fila anda, mas sabíamos mais ou menos operar a máquina. E às vezes destruíamos tudo com o dedo apertado no botão errado. Fizemos um curso de montagem e manutenção de computadores para entender o funcionamento de cada uma de suas peças. Mas quando fomos desenganados pela medicina, vendo o nosso corpo morrer rapidamente, fomos atrás de conhecer o próprio corpo, o gerente desse corpo, que é o modelo organizador biológico, o gerente deste, que é o que chamamos de fato de perispírito, ou corpo perispiritual ou energético, e o gerente deste, que é o corpo mental, e o gerente da mente, que é a nossa vontade, e a consciência, que é a gerente da própria vontade. Para entender que podemos criar o pensamento de duas formas. Ou ele emana da essência consciencial do ser por intermédio da vontade, que entrega a encomenda quando se aproxima da mente. E a própria mente é uma emanação dessa consciência, desse espírito imortal, cuja gerente, como já dissemos, é a própria vontade. Assim, se o pensamento é a nossa capacidade criativa, se eu não sei o que fazer, como fazer e quando realizar, de nada adianta pensar, até porque a maioria nem vive dos seus próprios pensamentos, vive dos pensamentos alheios. Como nesses tempos de pandemia, vivem pelas notícias da grande mídia que intenciona, parece que dizimar parte da humanidade, trazendo o veneno, a perturbação, a desinformação. E por não pensarmos por nós mesmos, não sabemos desligar o aparelho, ou usar o controle remoto, mudar de canal, ou desligá-lo da tomada de vez. E procurar algo melhor como fonte de informações, como os livros, que são entes vivos, ou a meditação, para fazermos uma conexão com a nossa própria essência, ou a inspiração para conectarmos com outros seres fora do nosso universo íntimo, ou vários outros mecanismos, como a respiração, o relaxamento, a concentração, conhecer o que de fato necessitamos como alimento físico, que não é só o que comemos, é também o que lemos, o que ouvimos, o que vemos, com quem interagimos, a água que tomamos ou usamos para o banho, ou seja, tudo que entrar em nosso psiquismo é classificado como alimento, e a tendência é que esses alimentos se transformem à semelhança do que estamos pensando, sentindo o que pensamos, falando o que sentimos e vivendo o que falamos. Então, o pensar na verdade, o sentir o que pensa, falar o que sente e viver o que fala, conforme o autor da frase Satya Sai Baba, e nós a adequamos para esse momento, é o segredo essencial de colocarmos esse médico interior em ação. Porque se eu alinhar o meu pensamento com o do Cristo, eu vou pensar somente no bem. E segundo Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, a vibração de um pensamento, de uma palavra, de um sentimento,
expulsa tudo que for contrário e atrai tudo que for semelhante. Assim como esse pensamento vai unir-se a outro para formar as ideias, e esses sentimentos qualificá-los e qualificá-las, a inteligência e imaginação dando forma ao que pensamos, esse sentimento dando vida, essas palavras dando movimento e as atitudes dando direção. Se eu pensar conforme a sugestão de Joana de Ângeles, em ideias enobrecedoras, se eu começar a fazer planos de futuras ações benéficas, essas ideias e planos, segundo a autora, são portadores de energias equilibrantes que vão reorganizar os complexos campos celulares, harmonizá-los e aumentar a produtividade. Como fazer isso? O indivíduo deve concentrar-se numa visão saudável, projetando-se no tempo, vendo-se daqui a pouco em condições de equilíbrio. Ver-se recuperado, assumindo as novas responsabilidades perante a vida, perante a si mesmo, perante as leis, e desenvolvendo as novas atividades que pretende concretizar. E nesse quesito, a autora afirma: tudo podes, se quiseres, se souberes, se agires. E tudo lograrás, concretizarás, se te dispuseres para tal. Quantos enfermos do corpo, da mente, do mundo psíquico, emocional, querem comprar a cura? Vai lá no psiquiatra, ou no psicanalista, ou no psicólogo, ou no médico, seja da medicina acadêmica ou clássica, seja nas medicinas alternativas, querem pronto. Mas Jesus disse alguma vez que curou alguém, sendo o médico dos médicos? Não ficou anotado em Mateus, no capítulo 9, no versículo 35, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças? Emmanuel, na obra Pão Nosso, na lição Socorre a Ti Mesmo, desmembrando esse versículo, concluindo a pauta no último parágrafo, não recomenda-nos: consagra-te à própria cura. Só não esqueças da pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos, eles são educáveis. Se esse reino divino é o evangelho de Jesus, que conforme Emmanuel está em nossa consciência, em nosso coração, em nosso próprio espírito, ou com Joana de Ângeles, é um repositório de força, que são representado em nós por nossas virtudes, de vitalidade, pela fonte inesgotável da bioenergia em nós, e esta vitalidade regida por essa força que é a lei, culmina-se na composição da vida. O pensamento já é um fluido vivo, que vai transformar-se em ideias que também são seres vivos, que vão vestir-se de palavras, pensamentos e ideias, e essas palavras também são seres vivos, têm a sua própria alma, segundo Emmanuel, Euripides Barçanufo e outros. Então, quando falamos desse médico interior, vai depender do que pensamos. Mas para pensar com sabedoria, eu preciso de conhecimento do próprio pensamento, da minha própria realidade fisiopsíquica, moral e espiritual, e do que eu almejo construir, do que eu almejo governar. Então, o conhecimento nos desperta para tal acontecimento. E a vivência desse conhecimento vai nos libertar da situação tormentosa que, porventura,
estejamos experienciando. De modo que, se no corpo biológico existe um médico à nossa disposição e uma farmacopeia com recursos inesgotáveis, segundo Joana de Ângeles, para Allan Kardec, no perispírito tem uma fonte permanente de energias, tanto para processar a nossa cura, quanto para afastar os maus espíritos. Porque é um fluido organizado, individualizado. O perispírito, tanto o corpo biológico, foram esculpidos a partir de uma porção de fluidos, cujo perispírito tem uma fonte inesgotável desse, segundo Kardec. Para André Luiz, na mente tem uma fonte inesgotável e inestancável das próprias energias. E Emmanuel nos ensina como colocamos isso em ação na obra Fonte Viva também. A criatura que serve pelo prazer de ser útil, ela progride sempre e encontra em si mesma os recursos para a solução de todos os problemas. O que é que está em nós mesmos? O Evangelho do Cristo. Colocá-lo em ação para que ele se personifique no pensar, no sentir, no falar e no agir, visando uma sobrevida com um objetivo enobrecedor. Então, para que esta realidade aconteça, eu preciso de um plano. Para que sarar? Para fazer as mesmas coisas? Não dá certo. Jesus já disse-nos, vai e não peques mais para que não te aconteça coisa pior. E o corpo evolui até se confundir com o perispírito. Todo o energismo do corpo vai transformar-se em sentimentos. Onde está que ele vai evoluir até se confundir com o perispírito? No item 24 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Onde está que ele vai transformar-se todo o seu energismo em sentimentos? Na obra Autodescobrimento, uma busca interior com Joana de Ângeles. Lembra com o espírito Lázaro, para quem estuda a obra dos espíritos organizadas por Kardec, estas obras, saberá que ele disse-nos com suprema serenidade e profundo conhecimento. No início, o homem tem apenas instintos. Esses instintos mais avançados e transformados transformam-se em sensações, mais instruídas em emoções, mais purificadas em sentimentos, depois em pensamentos, em inteligências, em virtudes. Tudo tem o mesmo começo e tudo terá o mesmo fim. Do átomo primitivo à angelitude, aqui estamos nós, porque sabemos que vários anjos, quando se unem por afinidades, formam os arcanjos, assim como incontáveis espíritos animando a forma humana, encarnados ou não, pré-humanos, animais, vegetais, minerais se uniram para formar esse corpo imenso chamado planeta Terra, esse organismo vivo, esta mãe Gaia. O nosso corpo não seria diferente. Uma infinidade de átomos se uniram para formar moléculas que se unem para formar células e assim, como nós já dissemos. E se várias almas se unem para formar um só espírito, vários espíritos também se unem com o seu cabetal virtuoso para formar os anjos. Esses para formar os arcanjos para formar os querubins, estes para formar os serafins e até chegar nos Cristos. Vários Cristos, cada um governando o seu orbe, após a sua construção, se uniram para formar o Cristo que governa o sistema solar.
Vários Cristos desses sistemas se uniram para formar os Cristos das constelações. Vários dessas se uniram para formar as galáxias. E assim sucessivamente, conforme Emmanuel, José Herculano Pires, Francisco Cândido Xavier. Onde começou o estudo? Na obra Caminho da Luz, nos anos 30, seguiu em 1954, numa entrevista dada à LBV, ainda dentro do mesmo assunto, e na obra A Era do Espírito, em 1972, José Herculano Pires entrevistando Chico e Emmanuel para falar dessas realidades. Hoje trazemos em nós vários Cristos, cada um responsável pelo número X de personalidades atuantes, já que somos um multiverso. Somos terráqueos, somos também marcianos. Somos muitos seres nesse multiverso, porque como espíritos imortais, como extraterrestres, temos quase a idade do universo. Então, o ideal seríamos entrar em conexão com as nossas realidades múltiplas neste multiverso ou nesses universos incontáveis dentro e fora de nós. Quando entramos em contato com seres fora de nós, chamamos de extraterrestres. E quando entramos em contato conosco mesmo em outras dimensões, chamamos também de extraterrestres. Eu estou conectando as minhas outras realidades e outros seres também em outras realidades, intencionando, em primeiro plano, colocar em plenitude esse médico interior em ação, para que eu transforme o meu corpo em luz através da educação dos meus olhos, porque foi assim que disse-nos Jesus. Se os seus olhos forem luz, todo o seu corpo será luz. Mas os olhos da alma é a mente. Então, se a sua mente seguir as diretrizes do amor, da verdade e da justiça, toda ela será iluminada. E mente sã, como dizia Juvenal, corpo são, porque a mente cria a realidade psíquica que se personifica no mundo biológico. Cria a bioenergia, que dá origem aos inicialmente nascida da matéria mental, essa bioenergia, se vier de fora, que tiver a sua origem no fluido universal, o seu sustentáculo, a sua base na matéria elementar, que são os elementais na origem, que tiver a sua origem no espírito como princípio inteligente do universo, o átomo primitivo no qual falamos em nosso livro, do átomo deste ao anjo. E essa bioenergia vai transmutar-se nos infracorpúsculos, os elementos do mundo quântico, nos infrarreinos, que são os reinos quânticos, para depois compreendê-los na sua evolução nos sub-reinos, nos elementos subatômicos, nos intra-reinos, nos elementos atômicos, e depois nos reinos atômicos, moleculares, celulares e ao infinito. Eu quero compreender, e já compreendi em parte, para não morrer fisicamente, para curar o corpo físico e também pacificar os elementos psíquicos, emocionais, morais e espirituais, para transformar gradativamente o corpo físico em instintos, depois em sensações, emoções, sentimentos, até transformá-lo todo em virtudes. Nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá, disse-nos Jesus. E tudo que fizermos a um dos mais pequeninos irmãos, ele disse-nos, é a mim que o fazeis. E o mais pequenino que eu conheço até agora é esse átomo primordial, que com ele dá-se origem a todas as coisas. E todos nós que tivemos essa origem conceptual e caminhamos rumo
ao imensurável da evolução, vamos passar por todas as lições do universo e aprender gradativamente em todas as partes a presidir todas as coisas. Primeiro obedecemos, enquanto outros nos comandam, e quando nos capacitarmos para tal, comandaremos e outros tantos nos obedecerão. Quando tivermos essa consciência da realidade das pequenas almas celulares ou moleculares, atômicas ou no mundo subatômico, até remontar a nossa origem conceptual ou primordial. Quando tivermos essa noção da nossa origem, a compreensão da nossa natureza divina, que somos a presença divina personificada, como instrumento da divina presença, que é o amor, que é o Evangelho, para transformar-se naquilo que pensarmos, que sentirmos, que falarmos, ou como conduzimos as nossas ações. Abraços de muito amor. Vamos abrir espaços para as perguntas, porque falar por falar não vai resolver muito, sem compreensão do que estamos falando. Então, para nos curarmos de todas as enfermidades fisiopsíquicas, morais e espirituais, precisamos querer, precisamos saber e, acima de tudo, amar, fazer. Aguardamos vocês. Que palestra magnífica, brilhante. Obrigado pela sua serenidade, pela sua informação. Realmente muito esclarecedora, né? E eu quero deixar aqui na nossa live aqui como vocês podem adquirir o livro do Sebastião Camargo, né? Através do site o despertardaconsciência.com.br. Está aí embaixo como fazer a aquisição desse livro, e do outro que eventualmente vocês terá em abril, não é isso, Sebastião? Está lançando outro? Você pode falar um pouco sobre ele? A partir de abril. Podemos dizer que se esse traz a base estrutural da origem, natureza e destino do ser, de onde viemos, como chegamos aqui e para onde iremos, e é um manual de autocura, um tratado de saúde integral e uma síntese do ensino universal dos espíritos, o próximo livro é todo terapêutico. Faz um trajeto inicial falando da fé, razão e intuição, depois o propósito do livro, que é de sal da terra à luz do mundo, depois uma noção do poder das visualizações terapêuticas, depois começamos o processo de cura, evangelho, o que é, para que serve e como usar, depois a oração, a bioenergia, e depois entramos nos outros processos que nós chamamos de vivência do relacionamento com o outro. E já é a finalização, o dever e a caridade, o amor em excelência, a vida é o espelho da alma, eu vivo o que penso, ou melhor, eu sou o que penso e vivo o que falo, que é a finalização. Então, 8 capítulos para a pessoa curar-se, para acionar esse médico interior. E 2 capítulos para dividir o conteúdo com os seus semelhantes. Pois é, aí está aí embaixo, né? Como adquirir o livro do Sebastião. O site é o despertardaconsciência.com.br. Obviamente eu coloquei aqui em letras garrafais, mas é tudo minúsculo, né? Botei em garrafais para facilitar a leitura, porque está bem pequenininho. Vamos chamar agora o Vanderlei, que está aí com 500 perguntas. Vanderlei, boa noite, Vanderlei. Como é que estamos aí nas perguntas? Boa noite mais uma vez a todos. Temos algumas perguntas muito interessantes, mas antes eu deixo aqui, em nome da Liane e todos os demais que estão participando, que foi uma bem profunda e que muitos ainda estão querendo entender todo esse médico interior que existe em cada um de nós.
É, a pergunta é: como podemos fazer para ser curados? Quais são os procedimentos? E se podemos ser curados enquanto estamos dormindo? Então, conforme André Luiz, em várias de suas obras, várias curas acontecem durante o sono e a gente nem fica sabendo. E o propósito essencial para que haja cura é se eu quero mudar de vida. Porque, como eu disse na exposição, curar para fazer as mesmas coisas, de nada adianta. Então, se eu tenho um projeto de sobrevida, que era o meu caso, eu estava com 2 meses de vida, mas eu estabeleci um propósito de vida, o que eu gostaria de fazer se eu conseguisse a renovação do contrato. Porque com vários autores vemos, se quiser curar de todas as doenças físicas e até de enfermidades congênitas, segundo Miramês, o primeiro passo é amar. O segundo é amar e o terceiro é amar. E amar o meu corpo, amar a vida, amar a Deus em todas as coisas. Ou amar-me como ser constituído, amar a vida, amar a Deus. Então, esse projeto de vida, da sobrevida, como eu vou pensar a partir de agora, já que os pensamentos anteriores levaram-me a enfermar? Como eu vou conduzir os meus sentimentos a partir de agora? Como será as minhas palavras, as minhas atitudes? Isso é a grande diferença, segundo Joana de Angelis. Pode ver que eu fiz a leitura com ela e, no final, ela disse: o indivíduo deve pensar-se, ter uma visão saudável dele, projetar-se no tempo em condições de equilíbrio, ver-se recuperado, assumindo novas responsabilidades ou desenvolvendo as atividades que pretende concretizar. Então, se eu tenho um projeto de vida nova, mais e melhor do que tinha até então, e está disposto agora a cuidar de fato da alimentação, que eu disse que não é só o que comemos. Então, saber o que eu vou ler, o que eu vou ouvir, que ambientes eu vou frequentar, a minha conduta de forma geral, nesse pensar, sentir, falar e agir, não há limitação, porque de todas as doenças que você possa imaginar, nós já tivemos processo de cura integral, de AIDS, de câncer, de lúpus, de esclerose múltipla e várias outras situações, enfermidades cardíacas e etc. Então não há limite, porque quem gerou a doença não foi Deus, nem Jesus, nem os espíritos. Por algum motivo, por algum desalinho do nosso comportamento, criamos as condições. E não vem culpar vírus, bactérias, ultravírus, micróbios e vermes, que eles não foram criados para isso. Segundo Bezerra de Menezes, segundo Ramatiz, segundo vários autores, como os cientistas Pasteur, Louis Pasteur e Claude Bernard, que já naquela época, porque Bernard nasceu em 1813 e Pasteur em 1818. Ele já sabia que não eram esses elementos que geravam as doenças, mas os ambientes. Por isso que Joana de Angelis, na sua última obra, Vidas Vazias, ela fala que a pandemia começa no ambiente perturbado, psíquica e emocionalmente. E o que a grande mídia tenta fazer conosco é nos perturbar psíquica e emocionalmente. Aí criamos um ambiente perfeito para um vírus que não tem poder nem em relação à gripe mais simples. Ele é mais fraquinho ainda do que o da gripe mais simples. Ele torna aparentemente letal pelo ambiente que ele vai encontrar. Tanto que cientistas como o Dr. Zeballos e outros, nós tratamos a inflamação, que é a reação do organismo da pessoa contra o vírus. Curamos a pessoa e o vírus continua no organismo dela sem apresentar ameaça nenhuma. Eu estou falando de experiência própria de alguém que já há 24 anos não toma remédio de espécie alguma e relaciona com os vírus como seres vivos, como qualquer um de nós somos e merece igual respeito. Perfeito. Existe uma pergunta que de um amigo nosso,
que ele fala como nós podemos passar a fazer essa transição do remédio para a cura interior, para ser nós mesmos ser os médicos de nossos vírus. Essa é moleza porque quando eu fiz isso, eu estava tomando 25 doses de medicação diária. E eu li em Hipócrates, o pai da medicina, que o seu slogan era que seu alimento seja seu medicamento. Falei, então vai ser moleza. E conforme eu fui alterando a alimentação, não só o que comemos, mas o que pensar, o que sentir, falar e agir, as leituras, as músicas, eu fui gradativamente diminuindo a dosagem da medicação. E com a anuência do nosso médico, que era o Dr. Márcio Farinazzi na época, psiquiatra, espírita, consciente, e a doutora Lúcia Helena, que era a nossa neurologista. Então, conforme eu ia apresentando melhoras, eles iam diminuindo as doses. Então, conforme eu ia melhorando o pensamento, as leituras, as músicas, os ambientes e a alimentação em especial, o corpo ia tendo condição de criar a imunidade necessária e não necessitar da medicação alopática, nem homeopática, nem fitoterápica, porque tudo isso já existe em nós. É só nos dispormos a aprender e colocar tudo isso em ação. O Flúvio, ele faz uma pergunta até de doação. Como ou por quê e se é legítimo pedir a cura para alguém, mesmo que esse alguém que provavelmente não quer mudar de vida? Isso é tão delicado porque, veja, se eu peço a cura para alguém que não quer mudar de vida, de repente eu posso complicar a vida dela mais do que já está complicado, porque segundo a medicina antroposófica, a cura, ou melhor, a enfermidade já pode ser o início da cura. Agora, a pessoa que sara para fazer coisas piores do que fizeram, isso é evangélico. É Joana de Ângeles, de Valdo Pereira Franco, narrando que dos 17 casos de cura que encontramos nos evangelhos, somente 3 não voltaram a adoecer. Os 14 outros ficaram pior do que antes por não mudar o seu próprio comportamento. Vou dar um exemplo disso. Um filho, não vou citar o nome e nem do pai, que estuda o livro Despertar da Consciência, vendo o seu pai com um tumor no estômago, e falou, o que podemos fazer por ele? Eu falei, depende dele. Como nós temos uma habilidade de entrar em contato com a consciência do indivíduo, fazendo isso com o pai dele, apresentando o projeto de mudança, ele aceitou, como se assinasse o contrato. No dia da cirurgia, pedimos para repetir o ultrassom e não tinha mais tumor nenhum. Ele sarou. Mas veja a desobediência da parte dele. Sarou e depois me ligaram que ele estava morrendo de fome. Não estava comendo. Falei, é justo, falei com ele, falei, é justo que ficou um trauma, porque você comia, tudo que você comia doía, tinha um tumor no seu estômago. Mas agora não tem mais tumor, você não tem mais desculpa para não se alimentar adequadamente. E hoje ele está se alimentando adequadamente, não só equilibrou seu corpo, parece que curou, a visão já está quase totalmente restaurada também, que a visão estava bem ruim, mas ele está mudando de vida, mudando seu projeto de vida. Então não há limitação, eu posso até pedir, mas se a pessoa não tiver o propósito, ela pode sarar e depois adoecer. Como nós já assistimos várias pessoas, desaparece o câncer do sistema respiratório, aí aparece no sistema digestivo. Desaparece do sistema digestivo, aparece no sistema linfático. Só vai mudando de lugar porque a pessoa não muda de vida. Isso é Joana de Ângeles. A pessoa não muda, nós podemos pedir a cura, sara e ele volta a adoecer. E estou falando de experiência própria, porque eu recebi mais de 400 cirurgias espirituais durante o sono e no mundo físico,
Os espíritos me curavam e eu estragava o corpo outra vez, até que eles me desenganaram espiritualmente também. Aí eu passei a usar o médico interior, porque nós podemos te ajudar. Agora, quem vai processar a cura é você, porque nós não vamos mais perder tempo contigo. Então, podemos pedir a cura para alguém, mas antes, ver se a pessoa quer pelo menos mudar de vida para preservar os benefícios que foi doado a ela. A Tânia, a Tânia Barroso, ela faz. Como uma pessoa que não tem conhecimento da anatomia dos órgãos pode fazer uma visualização interna para conseguir a cura de uma doença? Isso é simples. Um certo momento, em Petrolina, Pernambuco, os nossos irmãos organizaram um evento grandioso e convidaram Sebastião Camargo e o nosso pai espiritual de outras vidas, Adão Nonato. E nesse evento, dentre outras coisas, falamos de célula-tronco, do transplante de célula-tronco mentalmente, e no final da exposição, de uma senhora bem simples, que vivia na roça, como eu vivi na minha infância, ela falou como fazer, porque eu tenho uma dor de cabeça desde os 12 anos de idade, e eu gostaria de reconstruir esses tecidos cerebrais, e expliquei para ela com a simplicidade. Falei, coloca a sua mãozinha no braço. Todas as partes do corpo têm célula-tronco. Nos fêmures tem mais, na bacia. E mentalize você sem dor. Ela não ia saber a anatomia do cérebro, nada disso. Eu falei, mentalize, visualize você curada, que é o que eu falei no início. Visualize recuperada, você vivendo a sua vida com tranquilidade. O ano seguinte voltamos na região, já em Juazeiro, do lado da Bahia. E ela veio alegrinha e ela disse apenas isso: deu certo, meu filho, nunca mais tive dor. Então, se eu não sei a anatomia, a fisiologia, que seria muito mais fácil e mais rápido, eu posso visualizar-me, como eu disse. A criatura deve concentrar-se numa visão saudável. Ela vai se ver saudável mentalmente. Isso ela pode criar uma tela mental, onde ela vai imaginar-se saudável, em equilíbrio, curada. Só com comportamento diferente, fazendo coisas mais e melhores do que fazia até então. Vou dar só mais um exemplo. A nossa netinha, porque todos os filhos que nasceram desse projeto, o Despertar da Consciência, das mães que não engravidavam, eu considero-os como nossos netos. Temos 49 crianças que nasceram de mães e pais que, pela ciência, não engravidariam. E a Isabela, essa eu posso falar o nome, filha da Jussara e do Fernando, de São Gotardo, Minas Gerais, com 3 aninhos, a mamãe queria tirar a fralda e quando tirava ela fazia xixi na cama. E a mamãe Jussara ensinou ela a conversar com a bolsinha, para não falar a bexiga, que talvez ela não entenderia. Falou, converse com a sua bolsinha para ela te dar um sinal quando estiver na hora de fazer o xixi, para você não fazer na cama. Essa criança, foi ela que conversou. Com menos de uma semana não fez mais xixi na cama e até hoje já está com quase 2 meses, está sem mais fazer xixi na cama. Você vê uma criança com 3 anos, só que quem tem 3 anos é o corpo. O espírito pode ser mais velho do que eu. Por isso, não subestimar o entendimento de alguém que às vezes não tenha conhecimento. Por exemplo, eu, nesta vida, só tenho o 1º ano primário incompleto. Mas tive condição de estudar 1.723 livros para confeccionar um único livro, que muitos amigos falam que é uma tese de doutorado. Mas eu não sabia nada disso nesta vida. Mas eu tenho conteúdo de outras etapas se eu sou reencarnacionista. Então, não subestime a pessoa só porque, às vezes, ela não conheça de anatomia, como um cientista chamado José Benedito de Marabá, no Pará. Ele, vendo uma situação
um amigo dele vendo uma situação onde o senhorzinho trabalhava na roça e a pessoa passava ele para trás na hora de pagar. E esse amigo se dispôs a ensinar ele a fazer conta. 1 mais 1, 2 mais 2. A hora que chegava em 3 vezes 3, ele não dava conta. Aí veio a intuição, ele teve a intuição de perguntar para ele, o que é um átomo? Ele parou por um instante, olhou para o horizonte e começou a falar, eu vejo vários bambolês e bolinhas de ping-pong pulando entre eles. Ele mostrou a estrutura de um átomo e ele não sabia fazer uma conta de 3 vezes 3. Então, é conversar com a consciência do indivíduo. Ela sabe o que fazer. Ótimo. Temos aqui uma pergunta que diz o seguinte, como eu deveria me portar frente a esta pandemia? Se eu servir de exemplo, como eu estou me portando. Posso não ser um bom exemplo. Eu sei que o vírus que aí está, conforme também o doutor Alessandro Loyola, que nós entrevistamos em nosso programa outro dia, ele narra que em todo o mundo só tem uma média de 200 mil pessoas que morreram desse vírus. 200 mil. E agora querem colocar na conta do vírus só no Brasil 200 mil. Em todo o mundo, em todo o planeta, por causa do vírus, só morreram 200 mil pessoas. Mais de 90% dos testes são falsos positivos. Mais de 80% das pessoas são assintomáticas, ou seja, o seu sistema imune já dá conta do recado. 10% tem pequenas alterações que ainda consegue sair sem medicação. 10% precisa do tratamento precoce, às vezes de situações que, às vezes, por atraso nesse tratamento precoce, não saem da situação. E o Dr. Wong, que também nós entrevistamos em nosso programa, que é uma sumidade como médico, cientista e virologista, ele fala como que eu posso aplicar a vacina em alguém se a pessoa já tem imunidade. Se ela tiver excesso de anticorpos, ela pode desenvolver a lúpus, a esclerose múltipla e várias problemáticas, como nós chamamos de doença autoimune. Podemos pensar que essa pandemia, como Joana de Angelis, é uma criação nossa. O vírus é um elemento da natureza. O que menos interessa é se ele foi manipulado em laboratório, que tudo indica que sim. Isso é o que menos importa. O que mais importa é saber que ele é um ser vivo como nós e ele não reage conforme nós criamos. Nós gravamos 48 pílulas falando como imunizar-nos pela harmonia no pensar, sentir, falar e agir. Que o amor é o antídoto. Comportar-se diante dessa pandemia sabendo que a máscara não serve para nada, serve para criar um ambiente de infecção. A máscara do médico, que é a mais eficiente, filtra uma partícula até 300 nanômetros, ou 300 bilionésimos de milímetro. O vírus tem de 100 a 120. Então, ela não protege nem o médico, tanto que o doutor Alessandro Loyola, raramente ele usa máscara, mesmo atendendo os nossos irmãos com Covid na área emergencial onde ele trabalha. Então, quanto mais harmonia na mente, fugir da mídia que só desinforma e gera tormentos, gera pânico e etc. Escolher outros meios para buscar a notícia, porque tem muitos meios hoje, grandes jornalistas trazendo por intermédio da internet, como Cláudio Lessa, Alexandre Garcia, os meninos do Terça Livre, os grandes feitos dos nossos irmãos do Brasil Paralelo e tantos outros que estão trazendo informações sem interferir na notícia. Então, se soubermos nos portar, não tem ameaça alguma, porque eu abraço qualquer pessoa que diz que está infectada. Já fiz isso várias vezes e pedi para repetir o exame e deu negativo. Porque a pessoa está em desarmonia. E qualquer pessoa em desarmonia vai gerar doença
ou vai desequilibrar esse ecossistema que é o seu mundo psicobiofísico e vai enfermar. Então, enxergar ou não negar a presença do vírus, que é uma realidade, agora a pandemia é uma farsa, é uma fraude. Tanto que o Dr. Alessandro Loyola escreveu um livro chamado Fraudemia. Virou uma politização, nós sabemos disso. Ok. Eu vou fazer essa pergunta porque essa senhora, embora já tenha dado, inclusive, um relato, o Sebastião já fez esse relato, mas ela faz o seguinte: como devo proceder para fazer como que a minha perna pare de doer? Então vamos lá. Eu pergunto a ela, o que você quer fazer com a sua perna se ela parar de doer? Porque dor é energia coagulada. Então, ou você está andando na contramão ou deixando de fazer o que lhe cabe. E estou falando de experiência própria, porque aprendi a controlar a dor em artes marciais. Pode cortar a minha perna sem anestesia, como eu faço qualquer tratamento dentário sem anestesia. Até tratamento de canal, se for o caso. Só não aconteceu porque quando o médico foi fazer, eu resolvi eu mesmo mentalmente e fiz o tratamento de canal, não deixei matar meu dentinho. Mas já houve transplante em 2 dentes quando eu não sabia disso. A dor, segundo a acupuntura, é energia coagulada. Então, se eu visualizar-me sem dor, mas fazendo bom uso de minhas pernas, com certeza, a dor após uma respiração bem tranquila, que vai canalizar o energismo através do oxigênio e de outros tantos elementos que vêm da natureza, para pacificar o meu corpo, revitalizá-lo, algumas respirações profundas, visualizando-me já sem a dor e usando as pernas de forma devida, o relaxamento, uma boa música, a oração, a meditação, porque às vezes eu entro embaixo do chuveiro com dor e saio sem dor, agradecendo a água, não desperdiçando e fazendo essas mentalizações. Não é difícil, porque o energismo se renova e dor, via de regra, conforme eu disse, é energia coagulada ou tensão na própria musculatura. Fibromialgia não está no físico, então é tensão no mundo psíquico-emocional. O excesso de preocupação é que gera a fibromialgia, além da mágoa, de ressentimentos e outras situações. Até, se não curarmos o psíquico e o emocional, vai refletir no físico depois. Mas é isso, é visualizar-se sem a dor e depois agir como tal na melhoria de si mesmo. Existe aqui uma pergunta, dúvida. O que falar sobre os milagres como uma fonte d'água onde a cura é encontrada? Vamos dizer assim, milagre no sentido profundo não existe. Quando a ciência sabe explicar que essa fonte de água é rica em elementos terapêuticos que equilibram os organismos das pessoas, e a pessoa acreditando nisso potencializa, porque isso foi a ciência médica que mostrou num experimento onde a alegria de viver, a gratidão pela vida e a esperança de melhoras multiplicava e fortalecia o sistema imunológico em 300.000 vezes. Então, há fontes que têm tantos elementos terapêuticos, tantos minérios naquela água, e a pessoa entrando com a fé que vai curar-se ao banhar-se nesta água, isso pode acontecer, mas não é um milagre. São a combinação de elementos terapêuticos da própria água com a permissão da pessoa, usando a sua própria fé, que é a mãe de todas as virtudes, que coloca todos os seus potenciais em ação de dentro para fora. Como Humberto Holden, o grande teólogo, dizia, a fé
em sentido profundo, ou o milagre, na realidade, para ser mais exato, é a onipotência do espírito agindo sobre as potências da mente, do perispírito e do corpo. Muito bem, Tem mais Sebastião. mais uma pergunta, Alexandre? Chegamos aqui ao final já da nossa live de hoje à noite, né, para não cansar nosso palestrante aí, com a sua brilhante e esclarecedora palestra, né? Então, temos mais uma pergunta. Vanderlei, a última pergunta antes de nós encerrarmos essa live de hoje à noite. A Suciene, ela fala ou afirma, então, esta forma de mentalizar, de uma mentalização saudável e cura, vale em qualquer situação de dor ou enfermidade? Exatamente, Suciane. Por intermédio de ti, agradeço a todos os internautas que perguntaram. Então, o que vai fazer a diferença é como eu estou mentalizando e o que eu quero fazer após essa mentalização. Isso serve, eu falo que nós temos uma única receita, que é o Evangelho, para a cura de todas as doenças. Não por acaso foi Jesus que disse, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades. E o que coloca o Evangelho em movimento é a oração. E a transformação do Evangelho colocado em ação pela oração é o que nós chamamos de bioenergia. E a bioenergia, com ela eu faço qualquer coisa. Ela gera a vida, ela nutre, ela organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Então, o pensamento saudável nos cura de tudo, ou possibilita nos curarmos de todas as doenças físicas, psíquicas, emocionais, morais e espirituais. Só que é pensamento e ação. Não é só o pensamento em si, nem bons sentimentos, nem boas palavras. É uma combinação. O pensar de forma harmônica, o sentir qualificando o que se pensa, o falar semeando o que se sente e o viver cultivando o que se fala. Muito Abraços. bem. Aqui está, né, como adquirir o livro do Sebastião Camargo, O Despertar da Consciência, através do site. Tudo junto, minúsculo, o despertardaconsciência.com.br. Lá no site dele você pode adquirir o livro dele para maiores esclarecimentos. Então, Vanderlei, considerações finais. Não, eu realmente estou surpreso, né, pelo conhecimento que foi passado aqui para nós, e saber que nós temos todo esse potencial que é desconhecido da grande maioria. Eu sei que nós temos essa capacidade, mas talvez não a pratiquemos cotidianamente. E, dessa forma, abre-se um novo caminho para que nós possamos seguir, né, esta forma de pensar, essa forma de agir, como se nós realmente fôssemos os médicos de nossa vida, que, na realidade, é o que propõe o nosso amigo Sebastião. Então, eu queria agradecer mais uma vez a sua palestra, né? A live foi sensacional, muita gente interagindo, agradecendo, demonstrando sua gratidão pelas informações, e, mais uma vez, a UFO Piauí se superando, né? Trazendo novos assuntos para conhecimento do nosso Brasil e, quem sabe, de toda a humanidade terrestre. Obrigado a todos vocês, mais uma vez. Deixo já meu boa noite. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Sebastião. Boa noite a todos. Sebastião, as suas considerações finais agora nessa live. Quero lhe agradecer em nome do César Crispim, pela do UFO Piauí, tá? Que está nos assistindo nesse momento, né? Pedimos a todos para, na medida do possível, para colaborarem com as cestas básicas lá para o pessoal do interior do Piauí e do Maranhão, né? Que estão passando um momento muito difícil, né? E nós trazemos essas lives para não só trazer informação da espiritualidade e da ufologia, mas também para pedir ajuda àqueles que mais necessitam. Você pode doar meia cesta básica, uma e meia, duas, o que for possível, né? E aí está as informações que nós já colocamos aqui
embaixo, deixa eu colocar aqui mais uma vez, né? De como entrar em contato com o César Crispim através do WhatsApp ou também através do telefone e o site. Aqui está, né? Para maiores informações dessa campanha, por favor, entre em contato lá com o César Crispim, código de área 89 99978 6996, tá? Aqui está os nossos agradecimentos finais por todos que estão aqui nos assistindo, e nós vamos passar aqui uma vinheta que foi lá do ano passado, né? Do trabalho do César Crispim lá no Piauí. Crispim, obrigado aí pela seu convite em me trazer para participar desse projeto fantástico, né? E ao Vanderlei também por nos assistir aqui, ajudar a fazer as perguntas. E o nosso convidado de hoje à noite aí, Sebastião, foi fantástica a sua palestra de hoje à noite. Quero poder contar com a sua colaboração para as próximas lives ao longo desse ano aqui.